Bom, e a nossa aula agora é sobre o comportamento ético, tá bom? Nossa terceira aula. A ética não é um conjunto fechado de normas e regras que devem ser seguidas por todas as pessoas no mundo. Cada sociedade constrói a própria ética, assim como seu modo de viver eticamente. Contudo, existem algumas coisas que são universalmente comuns, ou seja, que valem para todos os povos em qualquer lugar do planeta. Por exemplo, respeitar o direito de ir e vir de cada um, a liberdade, o direito ao estudo, ao trabalho, uma vida digna, entre outros fatores, né? Então, não precisa necessariamente você seguir todas aquelas regras que você não faz parte da ética, né? Porque a ética vai sendo formada de acordo com os comportamentos das pessoas, tá? A escravidão, por exemplo, já foi considerada algo normal, tanto no Brasil quanto em vários lugares do mundo. Uma pessoa escravizada era considerada um objeto, e possuir uma pessoa assim era sinal de riqueza, de poder. Algumas pessoas se achavam no direito de escravizar outras, de fazê-las trabalhar sem ganhar salário algum, de bater nelas quando faziam algo errado e até matá-las se desafiassem as ordens dadas ou fugissem. As pessoas escravizadas eram privadas de liberdade. Você pode pensar, como a sociedade da época não percebia que havia algo errado? Será que ninguém se coloca no lugar das pessoas que foram escravizadas? A resposta para essas perguntas é: algumas pessoas não concordavam com a escravidão. Outras até lutavam contra ela. Mas se a lei permitia que aquilo fosse feito, então era normal, comum e todos faziam, né? Então, assim, era muito comum. Qualquer pessoa que tivesse um escravo era considerado rico. Nem sempre, poderia ter uma pessoa mais pobre e ter um escravo, sim, mas ela não tinha aquele poder grande de falar, nossa, poxa vida, né? Tudo bem? Continuando, esse fato nos leva a pensar que nem todo mundo o que aconteceu no passado era ético, assim como nem todo o que acontece hoje é. Talvez daqui a alguns anos, alguma das ações que praticamos hoje se tornem erradas ou sejam consideradas ações antiéticas, isto é, contrárias da ética. Então, assim, né? A gente pode achar um absurdo hoje ver a escravidão, ver a forma que os escravos eram tratados pelas pessoas, aqueles que possuíam escravos, né? A gente pode olhar como uma coisa horrível, mas era comum para eles. Até mesmo comum para aqueles que não concordavam, porque eles achavam, apesar de não concordar, não podiam revidar, porque era uma lei, poderia ter. Hoje, nós temos uma lei que protege os negros para não ser escravos. Tem coisas que a gente faz no dia a dia que pode ser comum, mas daqui a alguns anos pode tornar algo antiético. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido essa parte. A interação dessa vez não vai precisar fazer, tá, gente? Agora vamos ver qual é a importância da ética, né? Imagine um mundo em que as pessoas fazem o que querem, quando querem e do jeito que querem. Como seria esse mundo? Já pensou? Você fazer o que você quiser e outra pessoa também fazer o que ela quisesse, sem o que você quer? Cada um faz o que quer? Agora vamos pensar diferente. Imagine o Colégio Alexandria, né? Se cada um chegasse a hora que quisesse e os professores também. Alunos entrando e saindo da aula sem pedir a permissão do professor. Aluno que fala mal dos colegas e briga toda hora, batendo em qualquer um que apareça na frente deles. Pais entrando e brigando com os professores o tempo inteiro. Aluno desrespeitando o professor. Ou seja, um ambiente
com total falta de ética. Você conseguiu pensar? Já imaginou isso? Seria legal, né? Você fazer o que você quisesse. Mas você ia gostar que o seu colega fizesse a forma dele que não te agradaria? Temos que pensar nisso, não é verdade? Como seria a convivência em um ambiente assim? Como seria viver em um verdadeiro caos, sem regra, sem leis e sem respeito? Com certeza, se existisse um lugar assim, ele seria autodestruído, pois não é possível que as pessoas tenham um bom convívio desrespeitando as liberdades de seus semelhantes, querendo impor a própria vontade sobre dos outros. Quando isso acontece, a convivência ela torna insuportável e insustentável. Você não conseguiria. Você poderia fazer o que você quer, mas o seu colega vai fazer o que ele quer e não vai te agradar. Então viraria uma bagunça, certo? A ética, meus amigos, a ética ela é totalmente importante, pois ela possibilita que as pessoas convivam de modo pacífico e em determinado espaço, na escola, por exemplo. Para que uma escola funcione adequadamente e tenha um bom desempenho na função de educar, é necessário que as pessoas concordem minimamente com algumas regras e estabeleçam alguns acordos. Já pensou nisso daí? Alguns acordos? Na escola que você estuda, no Colégio Alexandria, a ética recebe uma atenção especial? Vocês acham que no Alexandria tem esse tipo de ética? Os professores, eles respeitam uns aos outros? Os professores e alunos são respeitados uns aos outros? Respeita a direção e os pais dos alunos? Os seus pais, eles ensinam vocês? Eles ajudam vocês? Eles ensinam os estudantes a melhor maneira de se comportar em sala de aula? Os pais de vocês ensinam como devem se comportar em sala de aula? Ensinar e respeitar os colegas de como viver no meio da sociedade? Ao fazer isso, os professores também ajudando, eles estão ensinando os alunos a serem éticos. É dever do pai ensinar como se comportar na sala de aula, é dever do professor ensinar a respeitar também. Se os pais e os professores ajudam, está ensinando a ser ético. Mas a pergunta é, e vocês com os amigos de vocês? Vocês acham que deixaram de ser ético em algum momento com algum amigo de vocês? Conseguem lembrar? Se as pessoas valorizassem mutuamente a convivência, ia melhorar, gente. Assim, a maior regra existente entre elas é o respeito. Quando as pessoas respeitam, não há desavenças motivadas por cor da pele, orientação sexual, diferença de classe social, cor dos olhos, tipo de cabelo, o modo de vestir. Sabe por quê? Porque todos se baseiam em um único princípio: a diversidade. Ela enriquece a nossa convivência. Se fôssemos todos iguais, onde estaria o nosso aprendizado? Onde estaria a surpresa, a expectativa do novo? Onde estaria as diversas faces da beleza? Que eu queria deixar claro para vocês essa parte, gente. A gente sabe que cada pessoa, ela tem um tipo de temperamento. Mas se todo mundo tivesse a principal função do ser humano, que é respeitar um ao outro, com certeza seria melhor. Pode acontecer do Joãozinho, ele não ir muito com a cara do José. O Zezinho vai lá e fala, eu não gosto do Joãozinho. Mas por os dois não gostarem, não tem necessidade de um provocar ao outro. E sim ter a ética. Eu não gosto dele, eu não vou falar com ele, mas eu não vou desrespeitá-lo. Todo mundo viveria melhor. Vocês acham que o racismo, a pessoa nasce racista? Essa pergunta para vocês. Você nasceu racista? Você é racista? Você sabe o que é racismo?
Se você não é racista, quem te ensinou que não deve ser assim? Ou ninguém precisou ensinar, porque você nunca precisou ouvir alguém falar mal e dizer que a cor da pele da pessoa é diferente da sua, é ruim. Isso não importa a cor da pele. A gente deve respeitar porque nós todos somos iguais. É respeito. A vida seria tão melhor. Não é verdade? Ética, portanto, meus coleguinhas, meus queridos alunos, é uma ação individual de alguém que faz tudo o que pode pelos outros, simplesmente para se sentir feliz ou porque é a coisa certa a ser feita. Uma pessoa é ética quando ela faz tudo o que está ao seu alcance para evitar que a outra pessoa sofra desigualdade, discriminação ou preconceito. Quando ela faz de tudo para que o outro não chore porque está sofrendo. Em outras palavras, a ética é a ação de fazer o bem para as pessoas igualmente. Eu vou entrar num assunto que não está na apostila, mas está pertinente no nosso dia atual. Estamos vivendo uma pandemia. Gente, uma pandemia. Vocês lembram que no início, como foi o desespero de várias pessoas correndo ao supermercado, né, para comprar? A gente viu alguns memes de gente que comprou pacotes e pacotes de papel higiênico, tudo assim. Essas pessoas, a gente entende que ela entrou em desespero porque elas ficariam confinadas em casa sem poder sair. Acontece que elas não se atentaram que os supermercados continuariam funcionando normalmente, certo? E mais à frente, avançando um pouco mais, elas não pensaram em que outra pessoa também poderia e precisaria também comprar, por exemplo, papel higiênico. Vamos pensar assim. Eu, a professora Maiara, comprei lá, eu vi que tinha ainda em estoque 20 pacotes de papel higiênico, de 8 rolos. Eu fui lá, eu peguei 10 pacotes de uma vez e sobrou apenas 10. E vocês na sala são 20 alunos. Vocês precisariam comprar também no mesmo supermercado. Vocês acham que, chegando lá, ia todo mundo conseguir comprar? Vocês acham que a professora Maiara, ao comprar 10 pacotes de papel higiênico, ela teve ética? Ela pensou no próximo? Agora, um outro exemplo também agora na pandemia. Existem diversas pessoas em cada canto do país que, sabendo que não todo mundo está tendo o auxílio emergencial de R$600, muita gente não está com pagamento ou perdeu o emprego e não conseguiu este auxílio. Essas pessoas, pensando no bem-estar ou minimamente, né, a fome, pessoas se juntaram e doaram várias cestas básicas para famílias que tivessem necessidade para não passar fome, já que não conseguiriam trabalhar. Essas pessoas, elas tiveram éticas ou não tiveram? Eu quero que vocês me respondam essas duas questões respondendo no próprio Google Classroom, tá? Não precisa enviar por meu e-mail. Esses dois exemplos, vocês vão falar. O exemplo 1, qual é a opinião de vocês? Vocês acham que teve ética a pessoa que comprou papel higiênico sozinha, não pensando no próximo? E o segundo exemplo, a pessoa que está doando, pensando no quem está passando fome, se ela também teve ética ou não. Tudo bem? E aí, para o meu e-mail, quer dizer, ainda no Google Classroom, não é para o meu e-mail, tá, gente? Após ter lido e pesquisado sobre a ética, ter discutido com o professor, no caso a gente não está presente, por isso que eu estou tentando resumir bastante, ajudar bastante vocês. Escreva com suas palavras o que você compreende por ética.
Crie o seu conceito de ética e explique o que ele tem a ver com você. Você vai explicar nesta parte aí e vai responder. Não precisa escrever na apostila, mas responder diretamente lá no Google Classroom para você o que é ser